Olá a todos que estão acompanhando a programação da TV Rio Flores. Estou chegando agora com mais um Direto da Redação. E hoje nós já vamos começar falando sobre a sinalização do presidente Bolsonaro com visita ao Maranhão no segundo semestre. Este foi um convite feito pelo deputado federal Aloysio Mendes do Maranhão para visitar as cidades de Barreirinhas e também Santo Amaro. Ainda não tem nada confirmado, mas já existe esse convite, já tem a sinalização de que o presidente possa vir até o estado no segundo semestre deste ano. E o comércio agora está autorizado a funcionar nos domingos e também no feriado. A finalidade é gerar mais empregos. Portaria do governo federal repercutiu na ilha, ou seja, na capital do Maranhão, São Luís. Para que ocorra na prática, leis municipais também devem ser observadas, já que algumas cidades têm sua lei municipal que determinados feriados, principalmente no que diz respeito a feriados municipais, estaduais e principalmente federais, são considerados como o comércio não deve ser aberto. Então, algumas leis como essa devem ser consideradas para que esta portaria venha a funcionar na prática. E já que estamos falando sobre feriado, comércio, hoje é dia de Corpus Christi e, é claro, nós não iríamos deixar de trazer um pouquinho sobre esta data aqui para vocês. Nesta data tão especial, para quem não sabe, o dia de Corpus Christi é um feriado facultativo comemorado pela religião católica. É uma data celebrada anualmente, 60 dias depois da Páscoa, sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, normalmente com procissões em vias públicas. Inclusive, aqui em Presidente Dutra, a procissão deve acontecer na tarde desta quinta-feira, 20 de junho. E agora, falando um pouquinho sobre futebol, os jogos de hoje definem o próximo adversário do Brasil na Copa Feminina. O fim da rodada decide as últimas vagas para as oitavas de final. Termina, então, a fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol Feminino. 16 equipes vão avançar para a próxima fase e, como eu disse anteriormente, são as oitavas de final. E para finalizarmos, vamos trazer agora para vocês algumas informações sobre o assassinato do pastor evangélico Anderson do Carmo, de 42 anos, esposo da deputada federal e cantora evangélica Flor de Lis. O caso repercutiu no Brasil inteiro e cada vez mais está ganhando algumas contraditoriedades, ou seja, diversas histórias já surgiram, algumas que ainda estão sendo investigadas pela polícia, outras já foram realmente analisadas e foi concluído que são verdadeiras e algumas também são inverídicas, como, por exemplo, a participação da esposa do pastor na morte. Essa notícia já foi descartada pela delegada que está investigando o caso. O assassinato do pastor aconteceu no último domingo na sua casa em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, e ainda suscita dúvidas. Alguns pontos foram confirmados oficialmente pela polícia, mas outros, como a motivação e quem teria efetuado os disparos, ainda são objeto de investigação da equipe capitaneada pela delegada Bárbara Lomba. A informação que nós já temos é que foram presos um filho adotivo do casal e também um biológico. Alguns sites de notícias já chegaram a divulgar que o filho adotivo teria matado o pai a mando do filho biológico mais velho. Os dois estão detidos pela Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e agora irão responder ao processo. O caso ainda segue em investigação, ou seja, nada confirmado. Mas alguns sites também divulgaram que um deles, no caso o filho adotivo, teria realmente confirmado as acusações, teria confessado o crime e teria ele mesmo acusado o irmão, que seria filho biológico do casal, por ser o mandante do crime. As causas ainda nenhuma foram confirmadas pela polícia. E essas são as informações do seu Direto da Redação. Gisele Queiroz para a TV Rio Flores.